E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu quero falar com você sobre uma passagem que eu li esses dias em Lucas 7, que fala sobre a maior fé em Israel. É isso mesmo. Jesus, dentro do ministério dele, fez vários milagres, encontrou várias pessoas, ensinou a multidões, mas só uma pessoa, ele falou, esse tem a maior fé em Israel. Mas antes da gente ir para o vídeo, deixa aí o seu like, ajuda muito o crescimento do canal, você não tem ideia. Deixou? Então beleza, valeu, vamos lá. Qual é a história desse cara que tem a maior fé de Israel? Lá em Lucas 7, do versículo 1 a 10, Lucas vai explicar um pouco pra gente sobre quem era essa pessoa. Ele era um romano, um centurião. Centurião é um general que comanda aí 100 soldados do exército romano. E ali a Bíblia vai dizer que nesse capítulo ele se situa em Cafarnaum. E quando ele fica sabendo que Jesus chegou na cidade, ele envia um ancião dos judeus para falar com Jesus, porque um servo dele estava doente e ele gostaria que esse servo fosse curado, porque ele tinha muita compaixão por esse servo, muita compaixão a todos que o serviam. E quando esse ancião judeu chega a Jesus, detalhe, o centurião, esse soldado, manda o judeu para falar com Jesus, porque era muito mais fácil para que um mestre, um ancião judeu falasse com outro judeu que era Jesus, do que um romano, que é o caso do centurião. Então esse ancião chega e fala para Jesus, mestre, eu preciso que você venha até a casa do centurião, do soldado romano, porque um servo seu está doente e ele é muito bom para nós, ele é digno, ele usou essas palavras, ele é digno que seu servo seja curado, pois ele construiu aqui na cidade de Cafarnaum uma sinagoga para nós, ele é muito bom para com os judeus. E naquela época era muito difícil que os romanos, que o exército romano em geral, fosse bom com o povo judeu. Mas esse centurião era diferente, ele tinha compaixão pelos judeus. E aí esse servo fala isso para Jesus, Jesus concorda em ir até a casa do centurião para curar esse servo. Mas quando o centurião fica sabendo que Jesus está indo até a casa dele, ele manda um servo dele falar para Jesus o seguinte, mestre, não venha até a minha casa, pois eu não sou digno de ti. Eu também tenho autoridade e eu sei que quando eu mando um servo meu ir para lá ou para cá, eles vão e me obedecem. E eu sei que o Senhor tem tamanha autoridade também. Então só ordene que o meu servo seja curado da onde o Senhor está e ele será curado. Eu creio. E quando Jesus escuta isso, escuta essa mensagem que o centurião mandou através de um outro servo dele, ele fica em choque porque ele vê a situação e fala, uau, essa é a maior fé que eu vi em Israel. E o que a gente pode aprender com isso? Pouco se sabe sobre esse centurião, sobre esse soldado, a não ser o que foi contado nessa história. Mas preste atenção nos detalhes sobre a vida desse homem. Apesar de ser romano, ele tinha um imenso respeito, uma imensa compaixão pelos judeus. Então, esse é um primeiro detalhe. Você tem compaixão pelas pessoas que estão ao seu redor? Você ama ao próximo como ama a ti mesmo? Mesmo sendo pessoas de outra raça, de outro gênero, de outras ideologias, qualquer coisa. Você ama essas pessoas, você tem compaixão por quem está ao seu redor. E não pense que é fácil porque ele tinha mais autoridade. Era justamente muito mais difícil que ele tivesse compaixão por quem estava debaixo da sua autoridade. No caso, os judeus que eram dominados pelos romanos. Então ele tinha tudo para falar que não devia se misturar com os judeus. Mas mesmo assim, em um ato de compaixão, ele deu do próprio dinheiro para que se fosse construída uma sinagoga entre eles. Sinagoga era um templo em que os judeus aprendiam e estudavam ali a Torá. Então ele investiu na comunidade. O primeiro ponto que podemos aprender para ter uma fé cada vez maior é ter compaixão pelas pessoas que estão ao nosso redor. Mas aí, se a gente continua nessa história, a gente pode ver também que ele entendia a autoridade de Jesus. Repare, o primeiro ancião judeu que chega até Jesus fala, Jesus, vai até a casa dele curar esse servo, pois ele é digno disso. Mas quando o centurião fica sabendo que o judeu, aquele ancião judeu falou isso, ele envia um dos seus servos para falar, não, eu não sou digno, você não precisa vir até mim, eu reconheço a sua autoridade. Então, aí existem mais dois pontos muito importantes para que nós possamos aprender a ter uma fé cada vez maior. O primeiro deles é tenha humildade. Não tem como você ter uma fé cada vez maior se você é orgulhoso, se você acredita que você é autossuficiente, que você consegue resolver por si só os seus problemas, que você é digno de uma visita de Jesus no seu coração. Não. Quanto mais você entende que é pecador, mais você entende que foi perdoado e você entende o amor de Jesus por você e a sua fé aumenta.
Mas outro ponto muito interessante é que esse centurião reconheceu a autoridade de Jesus. Vários outros mestres da lei, pessoas ricas, cobradores de impostos, chegavam a Jesus cheios de orgulho, falando: quem é você para ensinar tudo isso que você está ensinando? Como você pode comprovar que é filho de Deus mesmo? Mas esse centurião, ele nem titubeou. Ele falou: não, eu reconheço a sua autoridade. Então é isso que nós devemos fazer também, reconhecer a autoridade de Jesus, independente do que aconteça. Se as coisas na sua vida não estão indo tão bem, se existe algum familiar, alguma pessoa próxima sua que está doente, ou você mesmo até está doente, não perca a fé. Jesus continua sendo autoridade e o plano de Deus continua em progresso. Então, quando você une essas três coisas, a compaixão, a humildade e o reconhecimento da autoridade de Jesus, a sua fé cresce e cresce muito. Então hoje una essas três características desse centurião que não era nem judeu, que não se achava digno e que pouco se sabe sobre ele, mas que foi reconhecido por Jesus como uma das maiores fés em Israel. Espero que esse vídeo tenha te ajudado para que você possa entender e aumentar mais a sua fé. Não se esqueça de interagir aqui com esse vídeo, deixe o seu comentário, compartilha com alguém, curte se você ficou até aqui no final. E é isso. Te vejo no próximo vídeo. Deus abençoe. Falou!